Segundo domingo após a Páscoa, domingo quasi modogenite, como antigamente se chamava este segundo domingo. No auxílio litúrgico de hoje, eu sou o professor Alex Starheffer, vou tratar com você a respeito dos assuntos que nos levam e conduzem à preparação do culto para este domingo especial. O termo quasi modogenite, muito mais empregado há décadas atrás, significa quase como uma criança recém-nascida, E vinha do antigo introito, que era baseado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que nos relembra de que nós, como crianças na fé, como pessoas que se enxergam sempre como aprendizes, devemos ansiar pelo leite espiritual. Essa é a perspectiva para toda a reflexão da igreja nesse período pós-pascal, neste período em que continuamos a relembrar, refletir e pensar como falarmos e vivermos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nesse tempo pós-pascal. Para as leituras desta semana, nós temos para a pregação o texto de Marcos 16, 12 a 18, um texto localizado logo após a ressurreição de Jesus e que traz tanto duas testemunhas oculares da ressurreição, o aparecimento de Jesus para os 11 e o envio dos 11 em missão ao mundo e os sinais que os seguem. Também temos como leituras uma de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 a 35, que vai enfatizar a unidade dos discípulos, a unidade da comunidade cristã, tema que aparece na pregação de Marcos 16, onde nós vemos os discípulos unidos. Parece que há ali sempre de novo uma relação dos discípulos estando unidos em oração, aguardando tanto o que vai acontecer após a ressurreição, como aguardando com expectativa o cumprimento do Pentecostes. Então, nesse período entre ressurreição, o domingo da Páscoa, e o domingo de Pentecostes, nós estamos nesta expectativa pelo Espírito que vem, pelo Espírito que é o Consolador, mas não esperamos sozinhos, esperamos em unidade e esperamos no testemunho do ressurreto. A segunda leitura de 1 João capítulo 1, verso 1 até capítulo 2, verso 2, novamente atestam do testemunho e da vivência dos cristãos a partir da experiência que eles fizeram com o Jesus que eles viram, ouviram, tocaram, sentiram. Isso nos remete novamente ao tema deste segundo domingo. Crer mesmo sem ver. Quantos de nós, diante da realidade de não vermos as coisas, temos dificuldade com crer? Mesmo coisas simples, como promessas que alguém faz a nós ou nós fazemos a outras pessoas, as pessoas geralmente respondem dizendo: eu só acredito se eu ver. Então, esse mote tão comum desde a época de Jesus e continua hoje, é também tema da nossa mensagem neste final de semana, lembrando da conexão entre a ressurreição de Jesus, o crer nela mesmo sem poder ver o ressurreto, como nós percebemos o ressurreto, lembrando da leitura de 1 João, e como ele nos envia em missão, o que nos aponta novamente para o texto de Atos, capítulo 4. Quero passar agora ao auxílio homilético para o nosso texto de Marcos 16, versos 12 a 18, que eu passo a leitura na nova versão transformadora. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram.
Mais tarde, enquanto os outros discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus ressuscitou. E daí? O que vem depois disso? O que importa a ressurreição de Jesus para a nossa vida prática? Para nós, hoje, bem concretamente. Semana passada, nós recolhemos os objetos decorativos de Páscoa das nossas casas. Recolhemos ovos de Páscoa, coelhos, cenouras, cruzes. Recolhemos guirlandas de porta, entre tantas outras decorações que utilizamos nas nossas casas. Também nas nossas igrejas. Recolhemos as decorações pascais, guardamos numa caixa. Mas eu tenho a impressão de que o mesmo acontece com a nossa fé na ressurreição em Jesus. Empacotamos este assunto, recolhemos a fé na ressurreição, colocamos numa caixa e guardamos ela para o domingo de Páscoa do próximo ano. Nós até tocamos no assunto, cai lá, creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Parece que se resume a isso. Afinal, ressurreição tem algum efeito prático na nossa vida? Esse é o tema central do texto da leitura de hoje. Primeiro porque Jesus aparece ressurreto a 2 discípulos, não é mencionado o nome, no verso 12. Esse texto pode ser lido paralelamente ao texto do caminho de Emaús. O episódio semelhante, Jesus não pode ser reconhecível visivelmente aos seus discípulos. No entanto, eles o conhecem, percebem que é Jesus que está com eles no caminho. E é claro que aqui, muitas vezes, nós temos a tendência de especular. Como é que será que era o corpo de Jesus, já que ele adquiriu outra forma? Como é que será que vai ser o nosso corpo na ressurreição, já que teremos outra forma? E muito pode-se especular a respeito dessas questões que a Bíblia deixa em aberto. O importante aqui não é especulação sobre como ou porquê, mas o reconhecimento de que podemos perceber a presença de Jesus, mesmo quando não o vemos visualmente com os nossos olhos. Eles viram a Jesus, não o reconheceram visualmente, mas sim reconheceram quem ele era. Por quê? Porque a presença de Jesus é reconhecível de outros modos e de outras maneiras. Pense, por exemplo, na ceia do Senhor. Muitas podem ser as explicações do que significa isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ao longo da história, da interpretação bíblica, muitas propostas foram feitas. Transforma o pão, transforma o vinho, não transforma. Está oculto, é um mistério. Como é que isso se resolve? Reconhecer a Jesus na ceia e sua presença real na ceia é muito mais fundamental do que encontrar uma explicação, que muitas vezes é uma especulação, sobre qual é o modo da presença de Jesus na ceia. Fundamental é que ali podemos ver, tocar, beber e comer da presença de Jesus. E isso pode soar misterioso e deve soar assim mesmo, misterioso, aberto apenas àqueles que creem e recebem que Jesus está presente e se faz presente no meio de nós. Afinal de contas, de que outras maneiras Jesus poderia
prometer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, senão com um modo não explicável da sua presença. Agora, quando nós estamos diante de Jesus, seja na ceia, seja na pregação da palavra essencialmente é um modo da presença de Deus. Deus se faz presente, atual por meio da pregação. Quando nós recebemos essa presença e somos cheios dessa presença de Deus, então não podemos outra coisa a não ser seguir como estes 2 discípulos que foram correndo contar para os outros 9 que estavam na casa. Porém, que surpresa para eles quando encontram incredulidade. Eles não acreditaram no anúncio desses 2 discípulos. Ora, será que a incredulidade deles não é semelhante à nossa incredulidade? Que muitas vezes, diante da ação de Deus, duvidamos. Diante das situações que se colocam na nossa vida, não cremos e não confiamos no poder de Deus para estar conosco no consolo, no conforto, na misericórdia. Muitas vezes nós agimos como esses discípulos. Não cremos de fato na ressurreição que afirmamos no credo apostólico que cremos. É aí que Jesus se revela aos 11. Mais tarde, enquanto os 11 comiam, e esse comiam me lembra do seguinte: parece que nas nossas vidas nós damos muito mais valor a coisas banais e corriqueiras do que ao fato de que o nosso Deus é um Deus vivo e presente. Os 11 tinham acabado de vivenciar a morte de Jesus. Alguns deles presenciaram a ressurreição de Jesus. No entanto, eles negaram e seguiram a vida, comendo e bebendo, como se nada mais importasse. É assim que muitas vezes nós agimos. Vivemos a nossa vida. Tocamos o barco. Segunda-feira tem serviço, eu vou voltar para as minhas lidas. E aquilo que eu ouvi no domingo é só aquilo que eu ouvi no domingo. E vida que segue. No entanto, Jesus se apresenta no meio deles, no meio de algo tão corriqueiro, uma refeição. E os repreende por sua incredulidade. Ele intensifica o problema, ele detecta o problema está no nosso coração, na obstinação, na dureza de nosso coração. Será que nós teremos a chance de um novo julgamento, como os discípulos tiveram uma segunda chance aqui? Os discípulos receberam a chance de um puxão de orelha do próprio Jesus. Ele mesmo vem e se coloca no meio deles. Será que nós nos daremos ao luxo de esperar pelo juízo final para que nos seja revelado a verdade de que Jesus está vivo e ressurreto? Hoje é o dia do juízo. Não resta mais outro tempo senão hoje. É a urgência do agora, diante da presença de Jesus manifesta na sua palavra. Hoje é o dia da decisão. O dia em que precisamos reafirmar, cremos na ressurreição e vivemos a ressurreição concretamente nas nossas vidas. Por isso, Jesus coloca um ponto muito prático, uma ordem: vão ao mundo. O verso 15. Vão ao mundo, esta ordem que Jesus dá aos 11 discípulos. Eu sei que nós não gostamos de ordens. Diante de tantas situações que são incertas nas nossas vidas, diante de dúvidas que nós temos, Jesus nos ordena ir ao mundo, anunciar a todo mundo as boas novas de que Ele está vivo. Não é um se, não é um talvez, não é um quando, é uma ordem. Vão a todo mundo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador e que muitas vezes
Nós estamos em lugares e situações que nos colocam num desconforto. Seja um trabalho que nós estamos infelizes, sejam situações familiares que nos colocam numa posição ruim, sejam problemas financeiros que nos causam insegurança, seja um perdão não recebido, uma situação que necessita de arrependimento, seja algo que pesa em nosso coração, enfim, são tantas as situações em que nós estamos desconfortáveis, mas é para dentro delas que Jesus nos envia com a mensagem do Evangelho. Anunciem a vida, anunciem a salvação, anunciem o perdão dos pecados. Nós somos enviados com a boa nova da salvação. Nós não somos a boa nova, mas nós somos enviados por Jesus para anunciar esta grande notícia poderosa vinda diretamente de Deus. Jesus Cristo está vivo e ele concede vida a todos aqueles que creem nele. Por isso, dessa vida brotam sinais. E de novo aqui os sinais muitas vezes podem parecer para nós coisas que nós somos tentados. Alguns podem imaginar, bom, já que a palavra de Deus me anuncia que eu posso pegar em serpentes, beber veneno, me desafiar a falar novas línguas, expulsar demônios e tudo mais, então eu vou me colocar ativamente em situações onde essas coisas irão acontecer. No entanto, lembre-se que foi Satanás quem desafiou Jesus a tentar Deus fazer coisas extraordinárias. Foi Satanás quem disse, pule daqui do alto do templo, porque os anjos devem cuidar de você. Foi o diabo que disse, transforme pedra em pão. Nós não estamos sendo desafiados por Deus a tentar o nosso Deus para que ele tenha a obrigação de fazer algo extraordinário em nosso favor para comprovar que ele é Deus. Esse texto coloca uma ordem clara. Há uma promessa, Jesus nos envia com o Evangelho, a promessa de que ele salva, quem crer e for batizado será salvo. Ele nos envia nesta promessa, ao mesmo tempo em que ele atesta que sinais seguirão. Os sinais mencionados aqui são possíveis sinais que seguirão. Podem ser outros. Compete a Deus decidir que sinais serão visíveis enquanto proclamarmos. Podem ser sinais ordinários, como sinais extraordinários. Podem ser sinais miraculosos, mas podem ser coisas muito simples, como um perdão concedido diante de uma situação de longa briga. Pode ser uma reconciliação de pessoas afastadas. Podem ser alguém que se percebe, se compreende como uma pessoa cristã e decide viver consequentemente a sua vida cristã, anunciando o Evangelho e testemunhando dele. São pequenos milagres que acontecem dia a dia nas nossas comunidades. Precisamos atentar também para esses sinais. E lógico que em situações de missão, sinais extraordinários podem acontecer e vão acontecer, vão seguir. Portanto, nós cremos e confiamos em Deus e não na nossa própria força. E para isso, temos o sinal. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, nós temos um sinal de Deus para nós, mostrando o seu sim, o seu aceite e nos convidando a uma caminhada de fé e confiança com Ele, lembrando do nosso batismo, remetendo ao convite a crer e a confiar em Jesus em toda a nossa caminhada de fé. Jesus ressuscitou, por isso, cremos que Ele venceu a morte a ponto de arriscarmos as nossas seguranças para anunciar o Evangelho. Cremos que Jesus ressuscitou, por isso, cremos que Ele vive e que, por isso, anunciamos vida e salvação, que vem seguida de sinais
que demonstram o cuidado de Deus por nós na sua missão. Amém. Como subsídios para a preparação litúrgica deste culto, quero deixar duas sugestões. Se for celebrada a ceia neste culto, faça em conexão com a ideia de que os cristãos viviam em unidade e inclua o elemento do ver de forma mais perceptível. Enfatize isso durante a liturgia da ceia, a perspectiva do ver e comer, do perceber Jesus de outro modo, também como lemos em 1 João. A segunda sugestão de subsídio litúrgico nos lembra que, antigamente, este domingo, segundo domingo após a Páscoa, era um domingo reservado às celebrações de confirmação. Então é possível que pessoas mais velhas na comunidade tenham sido confirmadas nesta data. Pode ser um momento importante de trazer isto à memória destas pessoas, por exemplo, concedendo uma bênção de 25 ou de 50 anos de confirmação para os que estão ali presentes e usando esta oportunidade de uma data memorável como maneira de tratar da revitalização, da renovação da comunidade e na perspectiva da ressurreição e da missão da igreja.